Ora bem, este vídeo é para explicar a um utilizador do CG Portugal um processo de criação ou de aplicação de uma textura a vários objetos numa malha. Neste caso, eu fiz esta malha criando uma caixa. Posso mostrar, exemplificar mais ou menos o que é que eu fiz. Fiz uma caixa numa altura e depois eliminei os polígonos cá dentro, deixando de ficar apenas estes exteriores. Depois dupliquei uns quantos polígonos, por exemplo, dupliquei estes daqui lá para o fundo, etc, etc, etc. O facto de eu estar a duplicá-los não tem qualquer efeito, porque neste momento eu tenho um material com uma textura difusa, que é a textura de madeira. Essa textura de madeira é esta aqui, vocês podem encontrá-la no meu Pinterest. Eu vou deixar um link do meu board de game art no Pinterest, para vocês poderem ver. Tenho lá 800 e tal coisas, tudo misturado. À exceção de pixel art, tenho outro board depois pixel art especificamente para o efeito. E portanto eu apliquei este material ao objeto, consigo ver a textura no objeto, só desligar o snapping. E o objetivo aqui é exatamente aplicar esta textura a cada uma das superfícies da malha, e há várias maneiras de fazer isso. Uma delas é simplesmente aplicando o Unwrap VW, e depois aqui no Face of Division, esperem lá, VW, ok, escolher uma face, Open VW Editor, e basta fazer a planificação desta face, por exemplo, fazer a mesma coisa para outra, etc, 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 ou então chegar aqui a fazer, aliás aqui dentro tenho por isso dentro da view, fazer copy, e depois selecionar as outras faces quase todas, fazer paste e ver o que é que acontece. Até princípio temos aqui já as superfícies texturadas, portanto aqueles a que eu fiz paste. Outra solução será, em vez disto, usar um VW Map e dizer para aplicar, ou por exemplo por Box Mapping, e alterar as dimensões da nossa box para 1 e 1. Isto vai fazer com que a texturação, se eu mover o gizmo, vocês podem ver a textura a mover-se, inclusive para cima e para baixo, caso eu opte por mover também no eixo Z, e vai aplicar a textura toda a uma superfície, portanto a um destes planos. A outra solução seria em vez de fazer box, fazer face mapping, e ele aplica a textura a todas as faces, excetuando que em alguns casos, como por exemplo aqui, ele vai rodar dependendo de como é que ele acha que a face deve estar orientada ou não. Eu geralmente uso o box se tudo tiver o mesmo tamanho e se for mesmo modular. Porque é que eu tenho isto tudo numa peça só? Eu vou converter isto para Tool Poly agora. Se eu quiser agora, por exemplo, fazer aqui uma parte a sair um bocadinho mais, se eu fizer um loop, por exemplo, há aqui uma coisa que é o Preserve UVWs. Se eu mover isto, ele não me estraga a texturação, enquanto que se o Preserve UVWs estivesse desligado, eu ia ter este problema, stretching. Portanto, Preserve UVWs, movo isto e posso, por exemplo, mover todo este loop aqui, por exemplo, para trás, caso eu quisesse fazer um módulo diferente. Estão a perceber? É mais por isso. Porque o ideal depois é que esta peça, por exemplo, esta peça aqui, a gente faça detach, e vai ser módulo, por exemplo, apagamos tudo o resto, e agora a única coisa que a gente vai fazer é duplicar esta peça para criar todo o cenário, ok? E assim temos uma textura que é apenas esta área, que é replicada por uma série de outras partes. Se nós, por exemplo, agora quisermos fazer aqui um corte qualquer, vamos supor aqui uma quebra, estou a fazer isto um bocadinho à toa, por exemplo, algo deste género, depois apagamos isto. Este módulo passa a ser um módulo diferente que a gente usa quando quiser fazer o buraco na parede. Outra parte que era o facto de isto ser composto por várias peças. Se quiserem fazer o seguinte, começar com a textura, que eu aconselho a começar com a textura, fazer connect e escolher o número de conexões de forma a que elas encaixem nas arestas das tábuas. Depois, usando o Preserve VWs, mover algumas das arestas, ok? E agora, por exemplo, fazemos esta connect aqui, mas vamos fazer um connect apenas de um, ok? Mover este connect para aqui, mover este para aqui e fazer scale. A mesma coisa com este aqui, scale, mover cá para baixo e depois aqui acho scale e mover cá para baixo. E o que é que isto permite? Permite que eu agora possa extrair cada uma destas tábuas independentemente, como um objeto, por exemplo, fazer extrude,
fizer grow, posso simplesmente fazer detach agora desta tábua. E quando precisar de destruir esta parede, posso simplesmente, isto está com os pivôs completamente fora do sítio. Center Object. E portanto, agora esta tábua é isolada de todo o resto e posso usar o mesmo processo para o resto. E basicamente estou a usar uma textura para texturar uma série de objetos. Espero que isto tenha ajudado.